Seja bem-vindo ao Inteiro Teor. Nesta edição de retrospectiva, vamos recordar decisões sobre um dos principais direitos garantidos ao trabalhador, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não sai daí! Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegura à mãe de um autista o direito de sacar FGTS. TRF da Primeira Região garante a trabalhador o direito ao saque do saldo de sua conta do FGTS para tratamento de saúde de sua esposa. TRF1 autoriza o uso de saldo do FGTS para amortizar prestações de imóvel não adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70 milhões de pessoas em todo o mundo são autistas, com maior incidência no sexo masculino. As causas ainda não são determinadas e, por não se tratar de uma doença, o autismo não tem cura. Mas o acompanhamento profissional é essencial. E para custear o tratamento adequado, uma mãe buscou e conseguiu na Justiça o direito de sacar o FGTS. A repórter Daniela Garcia contou essa história aqui no Inteiro Teor e você relembra agora. Uma em cada 160 crianças no mundo tem o transtorno do espectro autista. Essa é a estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde. Poucas expressões faciais, baixo contato visual, ausência de sorriso e pouco engajamento sociocomunicativo são alguns dos sinais do autismo, de acordo com esta especialista. E nos adultos, os estudos mostram 20% de autonomia, né? E autonomia está dizendo empregabilidade, vida universitária. Isso é muito pouco, né? Então a gente precisa, sim, dessa capacitação de profissionais para esse diagnóstico precoce, orientação de pais, né? Porque vão ser esses agentes, né, que estão com a criança o tempo todo e que levam as informações para a escola, para outros profissionais, né, e essa conscientização e a capacitação para que a gente possa melhorar aí o conhecimento, atingir o maior número de pessoas. Antônio Vitor tem 10 anos e foi diagnosticado precocemente com autismo. Desde os 2 anos do filho, a mãe Rosilene se esforça para proporcionar a ele todo o acompanhamento necessário a um melhor desenvolvimento. Ele tem uma rotina de tratamento desde que teve o diagnóstico, trabalho com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Na cidade onde eu moro, aqui em Vilhena, não tem neuropediatra, só tem os neurologistas que tratam de outros problemas, de outras situações. Então, assim, como se trata de um tratamento novo, então nós precisamos nos deslocar, ir para Cuiabá e vir a cada 6 meses, troca de medicação, até encontrar uma medicação adequada, onde agora começamos a trabalhar mais a questão da hiperatividade. Antônio ainda não escreve e tem outras dificuldades que demandam bastante atenção. O município ele até tem alguns atendimentos, mas é muitas pessoas necessitadas. Então esse tratamento não se torna um tratamento adequado. O que acontece? Então nós partimos para o tratamento particular, pagando mesmo todas as despesas, porque ele tem plano de saúde, mas o que acontece? O plano de saúde também não cobre essas despesas. Tem o plano de saúde alguns meses, ele consegue atender, depois não mais. Então, assim, uma pessoa que precisa de terapia constante, ela não pode ter terapia só 10 sessões por ano. Com os recursos já escassos, Rosilene tentou sacar o saldo da conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas a Caixa Econômica Federal negou seu pedido. A Caixa Econômica argumentou que o autismo não faz parte do rol da Lei 8.036, né, que poderia... o artigo 20 da Lei 8.036/90, que esse artigo 20 é o rol que
das doenças que passíveis de ser liberado o fundo de garantia para o tratamento, né? E o autismo não está nesse rol. E a Caixa alega isso e simplesmente não libera administrativamente. Entramos na Justiça. A Caixa alegou a mesma coisa. O banco chegou a ganhar em primeira instância, mas Rosilene recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a sexta turma garantiu seu direito. O colegiado entendeu que, de fato, os casos de levantamento do valor estão previstos no artigo 20 e seus incisos da Lei 8.036 de 1990, mas conforme jurisprudência, o rol previsto na norma não é taxativo. Por isso, o dinheiro pode ser liberado em outras situações, atendendo à função social do fundo. O relator desembargador federal Daniel Paes Ribeiro destacou que consta no processo o relatório demonstrando que o filho da autora é portador de autismo e que precisa de cuidados de profissionais especializados, o que eleva os custos do tratamento. Para Rosilene, a decisão representa uma grande vitória. Eu fico grata de uma forma grandiosa. Espero que todos consigam aí agora se respaldar juridicamente, buscando os parâmetros legais para conseguir o benefício. E veja a seguir, TRF da Primeira Região garante à trabalhadora o direito ao saque do FGTS para tratamento de saúde de sua esposa. TRF1 autoriza o uso de saldo do FGTS para amortizar prestações de imóvel não adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação. É já, hein? Aqui no Inteiro Teor. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o governo federal resolveu disponibilizar aos titulares de conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço o saque de recursos de até um salário mínimo por trabalhador. Foi uma liberação emergencial, mas a legislação prevê as hipóteses em que o trabalhador pode efetuar saques, o que inclui os casos de doenças do próprio segurado e de seus dependentes. Apesar disso, algumas vezes a questão tem que ser decidida pela Justiça Federal. É o que mostra a reportagem de Márcio Fontinelli, que você revê agora. Chamado de patrimônio do trabalhador, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou simplesmente FGTS, foi criado para proteger os trabalhadores no momento de maior vulnerabilidade, quando são demitidos sem justa causa. Esse patrimônio é formado pelos depósitos efetuados pelos empregadores com base no salário do funcionário. Mensalmente, são depositados 8% do valor bruto em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal em nome do empregado. Tem direito ao FGTS os trabalhadores rurais, trabalhadores intermitentes, temporários, avulsos, operários rurais que trabalham apenas no período de colheita, esportistas profissionais, como por exemplo jogadores de futebol e vôlei, diretor não empregado e o empregado doméstico. Mas não é apenas em caso de demissão sem justa causa que o trabalhador pode efetuar o saque em sua conta do FGTS. Em muitos casos, as pessoas usam para a compra da casa própria. Mas, de acordo com a lei, também é possível usar o fundo para tratamento de saúde. É o que explica este especialista em Direito do Estado. O decreto 9345 de 2018 ampliou o direito ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos trabalhadores com deficiência de natureza física ou sensorial, ou seja, auditiva ou visual, que produz efeitos pelo menos pelo prazo de 2 anos, para aquisição de órtese ou prótese. É permitida a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço apenas para as órteses ou próteses não relacionadas ao ato cirúrgico para promoção de acessibilidade e inclusão social, constantes de tabela de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção, chamada de OPM,
do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas o FGTS também pode ser utilizado em outras situações. Na Bahia, um trabalhador entrou na justiça para ter o direito de usar o fundo para pagar o tratamento da esposa, que sofre de uma doença rara. A justiça negou o pedido em primeira instância, com o entendimento de que o trabalhador não preenchia os requisitos para a liberação do saldo do FGTS e que ele teria condições financeiras de cobrir os gastos com a saúde da esposa. O caso veio parar no TRF da Primeira Região. Além de entender que a lei não considera a situação financeira como um fator restritivo ao saque, o relator do processo, desembargador federal Ilan Presser, destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Lei 8.036, de 1990, não esgota as hipóteses em que é possível utilizar o fundo, possibilitando o atendimento às necessidades básicas de saúde do titular e dos seus dependentes. Acompanhando o voto do relator, a 5ª turma do TRF1 entendeu que o trabalhador tem direito de utilizar o valor e determinou que a Caixa Econômica Federal adote medidas para a liberação do FGTS. Um dos principais atrativos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é possibilitar conquistas. A principal delas é a compra da casa própria. Mas como todo programa oficial, existem regras para utilizar o FGTS. E sempre que alguém questiona uma dessas regras, a Justiça Federal é acionada. No caso em questão, o repórter Rafael Braga mostra a decisão do TRF da Primeira Região, que permitiu a utilização de saldo do FGTS para amortizar prestações de financiamento de um imóvel que não foi adquirido pelo Sistema Financeiro de Habitação. Reveja agora a reportagem. No julgamento, a 5ª turma do TRF1 reconheceu o direito de uma mutuária da Caixa Econômica Federal utilizar os valores contidos na conta do FGTS para amortizar o saldo devedor do contrato de financiamento do imóvel onde mora. A Caixa Econômica Federal argumentou que o saldo do FGTS somente pode ser movimentado para amortizar prestações de contratos habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Mas não foi o que entendeu o TRF da Primeira Região ao confirmar sentença da Justiça Federal em Uberlândia. A Justiça entendeu que a Lei 8.036, de 1990, que trata do FGTS, não veda a utilização dos recursos depositados no fundo para quitar prestações de outros financiamentos imobiliários. Assim, não só os imóveis adquiridos via Sistema Financeiro de Habitação e que fazem parte de programas habitacionais do governo federal podem ser quitados dessa forma. O colegiado da 5ª turma também considerou que o Decreto 99.684, de 1990, autoriza expressamente que o saldo da conta vinculada ao FGTS pode ser utilizado no pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria. Este advogado explica que a decisão faz valer a lei e facilita acesso aos recursos do fundo para quitação da casa própria. Com isso, o tribunal fez garantir a função social do FGTS, amparando o trabalhador nas questões relacionadas a problemas de habitação e também fazendo valer o direito de moradia, que é um direito constitucional. Dúvidas sobre FGTS? Visite www.caixa.gov.br e saiba se você se enquadra nas condições para sacar o seu saldo de FGTS. Conheça onde ir e quais documentos apresentar. E a gente termina o programa convidando você a continuar a acompanhar essas e outras histórias nas redes sociais do TRF da Primeira Região. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau!